Então, nesse texto, o Senhor Jesus, como eu dizia, ele passa pelo batismo nas águas. Nós sabemos que acontece então a vinda do Espírito Santo sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e do céu surge a voz do Pai dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo ou me agrado. O texto nos mostra o momento que se inicia o ministério público de Jesus. E o ministério público de Jesus é revestido pelo poder dos altos céus. Ele, sendo Deus encarnado, agora mais uma vez é confirmado e aprovado pela ação direta do Pai, dizendo: esse é meu filho amado em quem me agrado. E o Espírito Santo é enviado para provar a todos que estavam ali observando que o que Jesus faria no seu ministério público, ele o faria como Deus encarnado no poder do seu Espírito. Por isso, o Espírito Santo de Deus vem para confirmar a atividade do Senhor Jesus. E é impressionante tudo o que acontece ali, e isso demonstra o poder, a graça e a misericórdia, a manifestação de Deus, que é um texto, inclusive, que nos mostra e nos confirma que o nosso Deus é um Deus triuno. O Filho está sendo batizado, enquanto o Pai confirma que Ele é o Filho amado, que dá prazer, traz toda alegria à Trindade, e o Espírito Santo vem para confirmar a sua obra. Graças a Deus que este, entre outros textos, nos mostram que o nosso Deus é um Deus triuno, porque assim nós temos uma belíssima e importante doutrina, que é a doutrina da Trindade, que é fundamental para entendermos como o nosso Deus age, quem é o nosso Deus e como ele se manifesta, inclusive, nas várias épocas do mundo, nas várias situações, sempre agindo como Deus triuno. Desde o começo nós vemos o próprio Deus dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, mostrando que ele é mais de uma pessoa, o Pai conversando com o Filho e o Espírito. Nós temos outros exemplos. O próprio Senhor Jesus diz que nós devemos, como discípulos, devemos batizar as pessoas que se tornarem, por sua vez, discípulos de Jesus, e isso deve acontecer em nome do Pai e do Filho e do Espírito, confirmando aí a Trindade mais uma vez. E o que é importante nós imaginarmos agora é que aquele tempo em que o Senhor Jesus está sendo batizado e tendo essa experiência com o Pai e com o Espírito Santo é algo, no mínimo, arrebatador. O que aquele episódio causou no coração das pessoas que viam João Batista, que estava passando por aquela experiência inimaginável de batizar o próprio Deus encarnado, o que aquilo trouxe ao coração das pessoas? O tipo de experiência que Jesus está tendo de comunhão na Trindade ali, algo absolutamente arrebatador. Isso nos traz como lição, antes de mais nada, que entender que a nossa vida espiritual, ela tem os seus momentos em que nós somos arrebatados. Nós podemos citar, por exemplo, inclusive, aquela experiência que Jesus teve em que ele leva consigo Pedro, Tiago e João, e ele vai para o monte orar, e ali ele passa pela transfiguração, em que Jesus tem o seu rosto iluminado, as suas vestes também são iluminadas, e Jesus está ali diante dele surgem Moisés e Elias, e os três estão conversando, e Pedro é tão impactado por aquela experiência, aquilo é tão maravilhoso, agradável, inspirador para Pedro, que Pedro diz para Jesus: Senhor, é bom que estejamos assim, aqui. Se o Senhor quiser, nós vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. E aí vem uma voz do céu, depois de uma nuvem cercar os discípulos ali, uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Naquele momento Pedro fica atemorizado, e o momento arrebatador dá espaço a um momento de luta no vale, porque Jesus e esses 3 discípulos descem, e quando eles chegam no vale, eles se deparam com uma situação muito complicada, de um pai que está desesperado trazendo o seu filho, que desde a infância ele devia ser àquela altura um adolescente de 15 ou 16 anos, e o pai traz esse menino aos discípulos de Jesus. Ele estava procurando Jesus para que Jesus pudesse expulsar
o demônio que possuía aquele menino de tempos em tempos, ou constantemente, melhor dizendo. E aí o que acontece é que os discípulos de Jesus não podem expulsar. Então chega Jesus com os 3 discípulos, lembre-se, eles estavam ali no monte, tinham passado por aquela experiência maravilhosa, e agora eles estão diante de um homem cujo filho está possesso pelo diabo. E aí essas duas situações mostram muito bem o que Jesus está enfrentando aqui logo no início do seu ministério. O contraste entre aqueles momentos de elevação espiritual, quando buscamos a presença de Deus, com as lutas que enfrentamos espiritualmente falando também no contexto do nosso dia a dia. Então o Senhor Jesus passa por aquele momento arrebatador de comunhão com o Pai e com o Espírito, e é interessantíssimo que no verso 1 do capítulo 4 o texto diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Embora Mateus esteja falando de algo que aconteceu, ou seja, uma vez que Jesus foi tentado pelo diabo, isso é um fato. É muito impressionante que Mateus tenha dito que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto com o propósito de ser tentado pelo diabo. Porque nós não paramos para pensar que muitas vezes no nosso dia a dia nós passamos pelos momentos de elevação espiritual, e eles devem acontecer quando oramos, temos o nosso tempo de oração, temos o nosso tempo de meditação na palavra, justamente para que nós possamos resistir às tentações do diabo. Porque quando deixamos aquele tempo de oração, aquele tempo de meditação na palavra, imediatamente nós somos levados pelo Espírito a situações nas quais o diabo vai nos tentar. As lutas vão acontecer. E é importante que como crentes nós entendamos isso, que viver um tempo de oração, um tempo em que o nosso coração está em perfeita paz, em perfeita comunhão com Deus, não nos isenta de enfrentarmos as tentações do diabo, as lutas do dia a dia. O próprio Espírito nos encaminha para o nosso dia a dia, para que nós possamos enfrentar toda e qualquer luta no poder e pela graça do Espírito Santo de Deus. Esse texto que eu mencionei aos irmãos, em que Jesus é procurado por aquele pai desesperado que seu filho estava endemoniado, o Senhor Jesus explica ao pai por que os discípulos dele não conseguiram expulsar aquele demônio. O Senhor Jesus diz: essa casta não sai senão com muita oração e jejum. E o Senhor Jesus está dizendo: olha, os momentos de oração, os momentos de jejum, os momentos de dedicação ao estudo da palavra são justamente para que nós possamos resistir a toda e qualquer luta do dia a dia. Quando o Senhor Jesus conversa com Pedro, e Pedro está tentando se autoafirmar diante de Jesus, dizendo que não se afastaria de Jesus, não negaria Jesus, estaria com Jesus para o que desse e viesse, o Senhor Jesus disse para ele: Pedro, o diabo pediu para que pudesse peneirar vocês, mas eu orei por vocês, eu intercedi por vocês. O Senhor Jesus, Ele sabe que os seus discípulos no mundo terão muitas tentações, muitas aflições. E é importante que nós também consideremos isso, porque essa foi a experiência do nosso Senhor. E se o nosso Senhor passou por isso, como tipo, como exemplo do que nós vamos enfrentar, quem somos nós para imaginar de uma forma inocente e iludida que viver uma vida de busca diante de Deus e ter momentos profundos de oração que nos dão experiências igualmente profundas, irão nos isentar das lutas e das tentações? Não, não irão nos isentar, porque o Espírito nos fortalece quando oramos e meditamos na palavra, justamente para que possamos resistir ao dia mau, às ciladas do inimigo, às tentações que nos cercam. E daí no texto do capítulo 4, verso 2, o texto diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Evidentemente que quando o texto diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, embora o texto não afirme categoricamente que ele orou naqueles 40 dias, naquelas 40 noites, nós não temos dúvidas de que o tempo de jejum
foi igualmente seguido a um tempo de oração. Ou seja, orar e jejuar são duas atividades da mesma disciplina. Quando alguém jejua, não faz sentido a pessoa jejuar se ela não estiver em atitude de oração, se ela não estiver buscando a Deus em oração. A oração, ela está complementando o jejum o tempo todo. Porque o jejum, afinal de contas, é uma experiência que o crente, vez por outra, deveria buscar para que ele pudesse ali alimentar uma comunhão com Deus que vem de um tempo em que nós abrimos mão de algo importante, que é o alimento, por exemplo, para ficarmos com algo essencial, que é a presença de Deus, que é a vontade de Deus. Por isso, embora o texto não seja claro ao dizer que Jesus orou durante aqueles 40 dias e 40 noites, evidentemente, sim, o Senhor orou o tempo todo em que jejuou. Prova é a fala dele na sequência daquele episódio do Monte da Transfiguração. Essa casta não sai senão por conta de jejum e oração. O Senhor Jesus associa as duas atividades numa única disciplina, né? Então o crente, ele tem que ter uma vida de oração. E seria bom que de vez em quando ele também jejuasse. Aliás, o Senhor Jesus diz aos discípulos a respeito do jejum: e quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas, fariseus, tal. Quando Jesus usa a expressão quando vocês jejuarem, evidentemente ele está pressupondo que o crente jejua, que o crente irá jejuar. Por isso é importante nós entendermos uma coisa: na medida que nós buscamos comunhão com Deus, nós temos um tempo precioso, arrebatador para as nossas almas. Mas é esse tempo precioso, arrebatador, que nos prepara para enfrentarmos a luta do dia a dia. Por isso, ninguém ora ou jejua para se livrar das lutas. As pessoas devem orar e jejuar para enfrentar as lutas com sabedoria, com discernimento, na força e no poder do Espírito. Talvez por isso que a igreja passe por tantas dificuldades, tenha tanta limitação em enfrentar os desafios do dia a dia. Porque talvez nós não estejamos tão aplicados à oração e muito menos aplicados ainda ao jejum. E talvez um fator mais complicante ainda, ignorarmos o fato de que oramos para preparar a nossa alma para as lutas, para o enfrentamento das intempéries espirituais que enfrentamos no dia a dia. De tal forma que a oração e a meditação na palavra deveriam ser encarados por nós como o treino é para um jogador de futebol. O jogador de futebol, no dia a dia, ele está treinando ali, ele está fazendo uma série de exercícios, ele não está visualizando o seu adversário no campo, ele está treinando com os seus colegas, com seus companheiros de time, de clube, mas ele está, enquanto faz aqueles exercícios, às vezes até sem muito sentido, mas enquanto faz aqueles exercícios, ele está se preparando para uma situação real, que é o embate no campo, que é a disputa que vai acontecer na hora da partida de futebol. Então, o crente, ele tem na oração e no jejum um tempo de preparação para aquilo que está por vir, para a batalha que ele vai enfrentar espiritualmente no seu dia a dia. Então é importante que nós tenhamos essa percepção. Caso contrário, nós seremos muito prejudicados na nossa vida espiritual, porque não estaremos considerando as armas que o Senhor nos deu para vencermos as lutas que serão propostas a nós. Considere isso, considere isso. A Igreja de Cristo, talvez, em muitos momentos, em muitos contextos, em muitas regiões do mundo, sofre de uma paralisia, sofre de um adormecimento, porque não está tomando o devido cuidado de orar, de interceder, de jejuar, por isso não está preparada necessariamente para as intempéries espirituais que irá enfrentar. E não se iluda, nos últimos dias nós enfrentaremos uma grande tribulação. Nas palavras do Senhor Jesus, uma tribulação que jamais foi vista
e jamais será vista de novo pelo mundo. E a Igreja de Cristo, na minha opinião, pelo menos essa é a minha convicção pessoal, estará presente na grande tribulação, porque quando Jesus a descreve, ele diz no final que então o Senhor dará ordem aos seus anjos e eles recolherão os justos dos 4 cantos da terra. Nesse contexto nós vemos o Senhor Jesus dizendo que se há justos na terra para serem recolhidos, esses justos só podem ser da Igreja de Cristo. Por isso a igreja vai enfrentar a grande tribulação. E quando a grande tribulação chegar, como nós a encararemos? Estaremos preparados? O Senhor Jesus chega a perguntar: achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar? Ou seja, quando eu vier, eu vou encontrar fé na terra? A Bíblia diz também que o inimigo do Senhor Jesus, a besta, o falso profeta, eles farão milagres e prodígios que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Será que nós estamos preparados para não sermos enganados diante daquilo que o inimigo, nossas almas, está preparando contra nós? É importante que nós, como crentes, estejamos absolutamente preparados. A oração, a meditação na palavra são fundamentais para enfrentarmos as intempéries. De tal forma que eu encerro dizendo o seguinte: a minha capacidade de enfrentar as lutas espirituais do dia a dia é diretamente proporcional ao tempo de oração e meditação diário que eu dedico ao meu Deus, a buscar o meu Senhor. Por isso, quanto mais oração e meditação na palavra, tanto mais preparado eu estou para o meu dia a dia, para as lutas do dia a dia. Lembre-se, o Espírito Santo diz a palavra: depois de Jesus ter sido batizado, ter aquela experiência com o Pai e com o Espírito mesmo leva Jesus para o dia a dia, para 40 dias e noites de tentação do inimigo contra a sua vida. Então o Espírito nos dá um tempo de preparo para que enfrentemos com dignidade, com capacitação do alto, aquilo que está reservado aos filhos de Deus. Aos filhos de Deus está reservado vencer. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas ninguém vence uma corrida a não ser que esteja devidamente preparado. Que você e eu estejamos nos preparando para os embates do dia a dia. E todos os dias nós enfrentamos lutas. Por isso, todos os dias precisamos de muita oração e de muita meditação na palavra. Que o Senhor capacite a mim e a você nesse sentido e que possamos estar ou sermos responsáveis em tudo que fazemos diante do nosso Deus. Vamos orar, encerrando a nossa reunião de oração. Mais uma vez peço perdão aos irmãos, não podemos fazer o nosso tempo de oração uns pelos outros e não podemos ter o nosso tempo de louvor cantado, porque esse vídeo não vai poder ser editado por conta do tempo. Eu acabei não conseguindo gravar esse culto antes da quinta-feira. Hoje é quinta-feira e nessa quinta-feira eu estou aqui gravando logo pela manhã. Agora são 9h20 da manhã e eu estou gravando um culto justamente no dia 28, quinta-feira. Por isso eu peço perdão aos irmãos por conta da ausência dessas partes do nosso culto. Mas que Deus os abençoe e os guarde. Que Deus possa multiplicar a sua graça sobre vocês. Que você possa ter responsabilidade com a sua vida ao ponto de orar mais, meditar mais na palavra de Deus. Porque nunca essas disciplinas serão demais na nossa vida. Pelo contrário, quanto mais, melhor. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua graça, bondade e misericórdia. Eu te louvo pelos irmãos da Igreja Batista Prudentina, pelos irmãos de outras igrejas e pelos nossos amigos que estão nos acompanhando aqui. Que a tua palavra fale aos nossos corações, sejamos desafiados, ó Pai, a uma vida de oração, uma vida de disciplina na tua palavra. Abençoa, ó Pai, tudo o que fizermos e dá-nos a sabedoria de buscarmos o Senhor todos os dias, em oração, em meditação na palavra, para que o Senhor seja dignificado em tudo e em todos. Assim oramos e entregamos ao Senhor as pessoas que estão assistindo esse vídeo.
quer sejam os irmãos da Igreja Batista Prudentina, os irmãos de outras igrejas, os nossos amigos. Que a Tua graça, ó Pai, repouse agora sobre cada um daqueles que nos dá a alegria de sabermos que estão acompanhando esse vídeo, que estão assistindo. Que a Tua graça se manifeste a cada um de acordo com a sua real necessidade. Com salvação para aqueles que ainda não têm Jesus no seu coração, com restauração para aqueles Teus filhos que estão desorientados, desanimados, com orientação para aqueles que estão buscando a Tua vontade, com motivação para aqueles que estão perplexos pelo que acontece no mundo e não estão atentos à realidade do Teu reino nos nossos corações. Enfim, ó Pai, faz a Tua obra, é o que nós clamamos. Livra-nos do mal, capacita-nos, ó Pai, por meio das ferramentas da oração e da meditação da palavra. É o que nós imploramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor os abençoe e os guarde, que a graça do Senhor se multiplique sobre vocês e até a próxima ocasião, se Deus assim nos permitir.